Boa noite, é um prazer poder estar com vocês novamente. Vamos a mais um Tertúlia Pediátrica. A gente agradece ao Dr. Carlindo pela disponibilidade de conversar com a gente sobre o atestado da criança que vai praticar esporte, né? Que é um desafio sempre no nosso dia a dia. E espero que seja mais um momento aí para a gente ter trocas, conversar de forma bem à vontade. Porque essa troca de experiência, de dúvidas e tudo da gente, da vivência, tem sido bastante promissora, né? Bem agradável. E que a gente continue assim. Obrigada, Carlindo. Vamos lá. Posso? Tá aqui? Tá. Então, boa noite. Né? A gente está se vendo só agora. Deixa eu falar. Eu não sou pediatra, eu não sou cardiologista, eu não sou médico do esporte, então vou falar mais mesmo a visão do pediatra, o que a gente pode fazer. Tá? Então pode. Eu passo, onde é que tem? Quer que passe você? Não posso, se me deu. Tem, ou é aqui mesmo? Não, eu passo aqui, não tem problema não. Só, porque é por causa até da velocidade. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse aqui, vocês desculpem, a gente tinha conversado, eu e Mônica, ela tinha me passado esse artigo, passou para eles, Mônica? Sim, acho que quem foi mandando e-mail. Tá? Só que eu falei para vocês, quando eu estava, na hora que eu fui dar uma reavaliada, agora estava tudo desformatado, eu fui reformatar, mas não recoloquei tudo, senão chega aqui 8 horas da noite. Então, eu só fiz aqui um apanhado do que a Sociedade Mineira de Pediatria, em 2020, fez sobre avaliação médica para exercício em pediatria, né? Que visa garantir a segurança e o desenvolvimento saudável das nossas crianças e adolescentes. A anamnese detalhada e o exame físico realizado por pediatras são essenciais para liberar atividades físicas estruturadas. Principalmente em criança, não há motivo nenhum, a não ser que haja algum problema, alguma alteração, fazer nem o eletro, tá? Não há porquê. E quando é adolescente, muitas vezes, se você estiver confiante, estiver confortável, nada impede que você dê o atestado mesmo sem o eletro, mas normalmente, pelo menos eu, não como cardiologista ou médico do esporte, peço anualmente eletro para os adolescentes, principalmente os que praticam esporte, né? Eu estou agora com um paciente, 18 anos, que está disputando, esse aí está me enlouquecendo. Ele está disputando a liga de vôlei de praia e eu já mandei 240 vezes para o médico de esporte, ele continua indo no meu consultório. Ele está com 21 anos e continua indo, já estou enlouquecido com ele. Mas, né, fazer o quê? E a Sociedade Mineira de Pediatria enfatiza que o pediatra o pediatra assistente, está errado aqui, o pediatra assistente é o profissional ideal para essa avaliação e liberação. Avaliar a criança e o adolescente para o esporte e liberar. Isso aqui, tanto a Sociedade Mineira de Pediatria, isso tem apoio da SBP. Né? Então, o que eles colocam como ponto-chave desse avaliação para esporte? Anamnese, claro, coisa mais importante. Anamnese, eu acho que o exame físico também é fundamental. A gente vai pedir os exames complementares, sejam de sangue, sejam de imagem, de acordo com o que a gente vai ver na anamnese e no exame físico, né? Essa avaliação de risco é fundamental. A gente precisa avaliar o desenvolvimento da criança, cada idade, cada pessoa tem uma situação diferente. Mesmo adulto, você não pode tratar como igual, né? E a adequação da atividade para as condições daquela criança e para o momento que ela vive, para a idade que ela está, tudo isso é fundamental. É isso que a Sociedade Mineira enfatiza. Quando a gente fala em praticar esporte, né, a gente fala o quê? A gente tem que primeiro separar a atividade física, né? Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que gerem um gasto energético, subir escada, andar, levantar do sofá que você está vendo série, ir na cozinha para pegar um bolo de chocolate, é atividade física, né? Talvez a atividade física mais prazerosa
que a gente possa ter, pelo menos para mim, né? E exercício físico. Aí já se trata de uma atividade física planejada, estruturada, repetida, intencional, e você pratica para melhorar a sua condição física. É diferente, né? Você precisa de uma condição melhor para praticar atividade física. O esporte, uma prática, né, de jogo, qualquer atividade individual ou coletiva, né? Se a gente tem esportes que são individuais, o atletismo muitas vezes é individual, também tem atletismo por equipe, o tênis de mesa, a natação, todos podem ser individual, mas também tem os por equipe, com regras específicas que demandam exercício físico ou destreza voltado ao lazer, condicionamento corporal ou competição. Isso fica um pouco até prejudicado hoje, porque hoje o xadrez, o pôquer são considerados esportes, né? E não precisa, né? Embora precise. Campeonato de 20 horas precisa de condição física, senão ninguém consegue. E o esporte de alto rendimento? O esporte de alto rendimento é a prática esportiva de elite, né? Focada no desempenho máximo, né? Busca por resultados, medalhas, recordes, treinamento intenso, normas rígidas, alto grau de profissionalização e dedicação, visando competições nacionais e internacionais. A gente tem muito adolescente que disputa, né, que pratica esporte de alto rendimento. Até pouco tempo atrás, já não é mais, por isso eu nem coloquei ele aí, o nosso João Fonseca era um adolescente, é isso? Aí a gente fala adolescente e esporte. Quem acompanha futebol sabe, Lamine Yamal foi titular do Barcelona e da seleção espanhola com 16 anos, jogador mais novo a fazer gol pela seleção de Espanha, e ele ganha um pouquinho, ele ganha 16 milhões por mês, né? 500 mil por dia, um salário bem razoável, né? Dá para viver com alguma comodidade. Aí foi mais um. Tô aqui. Obrigado. Não, porque mas aí passa tudo ao mesmo tempo, Denise. Não, Denise, cala a boca. O Hendrick, jogador da seleção brasileira, que foi do Palmeiras, né? E aqui, só os mais velhos, pouca gente vai lembrar, a Nádia Comaneci, que com 15 anos ganhou 5 medalhas olímpicas na Olimpíada de 76, 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Depois, na outra Olimpíada, ela ganhou mais 4, tem 9 medalhas, e parou logo depois. Né? Tinha uma história que ela foi violentada e agredida, pelos treinadores. Foi um escândalo na época, mas não tem a ver com essa situação. Você vê aqui, passou, perdão. Tem uma lei aqui no estado do Rio, né, que fica obrigatório a apresentação de atestado médico, de aptidão física, no ato de matrícula nas academias e ginásios de arte marcial, musculação e ginástica de qualquer tipo, que deverá ser renovada anualmente, sendo arquivado e tal. Mas a maioria dos lugares faz. Bom, o que o Código de Ética Médica fala em relação não, esse não, acho que não pula não, não vou ver. Desculpa, pula assim. O que acontece normalmente, a gente pega no consultório? Preciso de um atestado para minha filha, meu filho, meu sobrinho, meu neto praticar esporte, e tem muita gente que fica desconfortável de dar, né? E aí o que a gente tem que entender? O que o Código de Ética Médica diz, né? É vedado ao médico deixar de atestar atos executados do exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou pelo seu representante legal, né? Não significa que o médico obrigado a atestar tenha que atestar o que o paciente responsável legal espera ou quer, né? E a gente pode também não se sentir apto para dar um atestado, e aí, se a gente não se sente apto, a gente pode encaminhar para outra pessoa. Você não pode dizer, não dou atestado, porque, inclusive, nem em emergência você pode negar atestado. Atestado é obrigatório em qualquer ato profissional. Quando a gente vai
duas coisas são fundamentais para a gente liberar um paciente para o esporte. É a anamnese e o exame físico. Deixa eu ver, tá? Tem dificuldade de enxergar mesmo. Grau de recomendação 1, nível de evidência A. Outra coisa, deixa eu ver o que eu botei aqui, tá? Desculpa. Quando a gente vai conversar sobre com os pacientes, as mães, os atletas, a gente pega muito isso aí, né? Eu estou tomando proteína, estou tomando não sei o quê, estou tomando... E coisas, muitas vezes, compradas, né, em lugares que você não tem o menor controle, você não sabe o que está comendo. Né? Suplementação proteica não deve ser estimulada. Claro que tem crianças que o endocrinologista, o nutricionista pode até recomendar, mas aí é diferente a prescrição. Né? Então, adolescentes não precisam de suplementos. Uma dieta equilibrada supre as necessidades deles, desde que façam uma dieta equilibrada. Tem uma necessidade de 34 a 52 gramas de proteína por dia, varia com idade e sexo, então não é necessário você fazer complemento normalmente. O foco deve ser sempre, como diz a Rita Lobo, comida de verdade, carnes, ovos, leite. Suplementos, sem quando necessário, podem ser usados, como eu tinha falado, com orientação. A gente precisa muito cuidado com excessos desses suplementos de proteína que podem sobrecarregar rins e fígados. Além disso, esses suplementos, principalmente esses que a gente não sabe a origem, tem muito contaminantes, metais pesados, excesso de calorias e açúcares, e a gente tem que desencorajar esses adolescentes a usar, embora usem. Outra coisa, esteroides anabolizantes. Há pouco tempo, um garoto que foi amigo do Arthur, que foi paciente dela, morreu por conta de uso descontrolado de esteroides anabolizantes. Né? Tem estudos no Brasil que mostram que 1 em cada 16 jovens adolescentes já utilizou em algum momento esteroide anabolizante. Outro dia a gente estava conversando na casa do Marquinho, o pessoal de 30, 40 anos, todos tinham usado já esteroide em algum momento. Eles comentavam, a gente usou porque todo mundo usa, todo mundo é muita gente. Né? Para fins estéticos, na academia, muitas vezes a própria academia estimula usar. Né? Aquela história lá, o cara está enorme, se acha pequenininho, e as complicações, parada de crescimento, fechamento epifisário precoce, cardiovascular, pode ter arritmia, morte súbita, infarto, hepatite e câncer no fígado, alterações físicas, atrofia testicular, ginecomastia nos meninos, voz grave e pelos faciais nas meninas, acne severa e calvície. E na saúde mental, agressividade, irritabilidade, depressão, alteração de comportamento e ideário suicida. Você vê isso realmente. E também é uma coisa que está muito difícil controlar, mesmo alguns atletas profissionais. No futebol americano e na NBA, o contrato deles prevê que nenhum deles pode ser submetido a exame antidoping. É o único esporte que não se pode fazer exame antidoping, porque praticamente todos usam anabolizante e quase todos cheiram cocaína. Então, é muito difícil. É proibido por contrato você colher sangue para exame de qualquer um deles. A musculação pode ser benéfica, né? Desde que orientada. Foco na técnica correta. Para adolescente, para criança, é muito mais importante se aprender a técnica correta do que você carregar peso, né? Então, é importante a técnica adequada, a repetição, e aqui tem que tomar cuidado, você tem condições de fazer uma técnica mais correta com o peso do que com um aparelho. Com o aparelho você compensa, mesmo fazendo errado, você consegue levantar, né? Movimentos funcionais, procurar fazer o máximo possível movimentos funcionais. Para a criança, o treino tem que ser lúdico, tem que ser variado. Equipamentos adequados, muitos são projetados para adultos, fica muito difícil criança fazer, adolescente é mais fácil. Pesos livres e elásticos, que para se adequar melhor ao tamanho do adolescente. A gente tem adolescentes de todos os tamanhos. Aí a gente fala em atestado
para a prática do esporte, a gente entra num outro exame, que esse realmente é o que a gente vai fazer para buscar avaliar se essa criança está bem, se precisa ser encaminhada por um especialista, por um cardiologista ou não. Então, o que a gente usa mesmo é o eletrocardiograma, está aqui um eletrocardiograma normal. Além do eletrocardiograma normal, bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio de primeiro grau, bloqueio de segundo grau, Morbitz 1, sobrecarga ventricular esquerda, atraso final de condução no ramo direito, repolarização precoce, são alterações completamente comuns que não tem nenhum problema, que não impedem ninguém de fazer atividade física. Mesmo assim, se você não se sente à vontade, encaminha para o cardiologista. Agora, tem alterações que não dá. Inversão de onda T, está vendo, tratamento desformatado. Depressão de ST, ondas Q patológicas, pré-excitação ventricular, bloqueio ramo esquerdo e direito, intervalo QT longo ou curto, que é sugestivo de Brugada, sobrecarga do ventrículo direito e desvio de eixo elétrico. Isso aí tudo a gente tem que, né? Se você não, eu, por exemplo, não tenho a menor condição de acompanhar isso, né? Quem tiver, tudo bem, quem não tiver, encaminha para o cardiologista. Tá? Lembrar também que o eletroencefalograma é um grau de recomendação 1, nível de evidência A. Quando desformatou, uma das coisas que desapareceu, e eu não vi na hora, então vou só falar aqui, tem um trabalho de 1990, feito com 3.000 adolescentes, ou atletas, na verdade, não só adolescentes, 3.000 fizeram aleatoriamente ecocardiograma. Nenhum foi alterado. Então, o ecocardiograma é considerado, você só usa eco se tiver um elétron alterado ou se tiver alguma coisa errada na história ou no exame físico. Qualquer dúvida, tudo bem. Agora, não, você tem uma criança que você olha marfanoide, claro que você vai pedir eco. Você tem uma criança que você examina, tem um sopro, óbvio que você vai pedir um eco. Mas fora isso, não tem porquê. Os exames laboratoriais, hemograma completo, glicemia de jejum, função hepática, lembrar que função hepática, 5-coagulograma e proteína total de frações não é função hepática, lipidograma, sorologia para chagas nas áreas endêmicas ou insuspeita clínica pela história ou exame físico, EAS, parasitológico de fezes, raio-x de tórax, PA e perfil. Esse é bem menos fidedigno, bem menos não, exagero meu, menos fidedigno. Recomendação 1, evidência B, menos eficaz. Morte súbita no esporte. Rara, mas sempre dramática. Essa aqui, ó, tem essa aqui. Essa eu vi ao vivo, eu estava vendo o jogo. Foi o Serginho, que era um quarto zagueiro do São Caetano, foi 2004, eu acho. Ele foi descoberta uma miocardiopatia dele, dilatação grande do coração, foi contraindicado a ele continuar jogando, mas ele não quis parar, ele tinha feito uma campanha brilhante no São Caetano, o São Caetano tinha ido para a Libertadores, ofereceram um contrato novo para ele com muito dinheiro, ele falou que nunca tinha ganho dinheiro na vida, que ele ia ganhar e fazer aquele contrato, ganhar e parar. Só que ele parou, porque ele fez o contrato, voltou a jogar e morreu logo depois, caiu morto em campo num jogo. Caiu igual, não estava nem disputando a bola na hora, ele caiu e morreu. Também isso aqui, ó, são todos jogadores que morrem em jogo de seleção, não é jogador que joga na 4ª divisão lá do interior, são jogadores de seleções europeias que em jogos de Copa Europeia, Copa do Mundo, morrem. Então você vê que não é fácil, nem sempre é fácil você diagnosticar a morte súbita. E aqui, sem foto, tinha um com foto, mas eu tirei, é uma morte súbita de um garoto de 17 anos jogando futebol. Então, o que é morte súbita no esporte? É um óbito inesperado que ocorre durante ou até 1 hora depois de exercícios físicos, geralmente causada por arritmia ventricular decorrente de doenças cardíacas subjacentes.
Afeta principalmente homens jovens, abaixo de 35 anos por cardiopatia congênita, os adolescentes estão incluídos aí, né? E atletas mais velhos por doenças coronarianas. Embora rara, né, os trabalhos mostram de 0,28 a 1 por 100 mil atletas ano, a prevenção exige uma avaliação médica pré-participação e desfibriladores nos locais de jogo. Até pouco tempo atrás não tinha desfibrilador, né, quando vários desses jogadores morreram, não tinha desfibrilador. E muitas vezes esses atletas são desfibrilados e implantam marca-passo. Tá? Teve um jogador que jogava na Espanha, muito famoso, que fez uma parada cardíaca em campo, foi revertida com desfibrilador, né, com DEA, colocou um marca-passo interno, foi proibido de jogar na Espanha, mas jogou muitos anos depois na Itália, que a Itália aceita que jogue um desfibrilador autoimplantado. Aí ele jogou na Itália há muito tempo, um cara muito famoso, esqueci o nome dele, mas é muito famoso, é belga ele. Belga eu sei que ele é. Morte súbita no esporte, né? Alto rendimento, um esporte de alto rendimento, pode acontecer no treino, pode acontecer em corridas e caminhadas, coisas mais leves, esporte amador e academias de ginástica. Agora mesmo, há pouco tempo, morreu, vocês devem ter lido, uma triatleta, uma Ironman, sei lá, que morreu durante uma prova de natação. Uma menina muito famosa. Aí eu até me interessei e fui ver, aí um negócio que eu não sabia. Morre muito pouca gente, corrida, pedal e natação. Morre muita gente, muito pouca gente nessas provas, mas geralmente, quando morre na natação. Aí eu fiquei pensando, por quê? A explicação é extremamente prosaica. O cara passa mal correndo, pedalando para. O cara que está nadando vai parar e vai fazer o quê? Se ele desmaiar, vai morrer. Né? Se não morrer do coração, vai morrer afogado. Aí eu me lembro daquela primeira travessia de mar aberto que você fez, que eu achei que você tinha morrido pelo tempo. Ela chegou meia hora depois da Maria Lenk, com 80 anos, e de um cara sem perna. Mas sem uma das pernas. Mas também ela nadou bem. Foi uma travessia de 3 quilômetros, Camboinhas, Itaipu, né? Mas eu fiz bem mais rápido que ela, eu fui de carro. Né? Claro que eu não sou otário, vou nadar. Não nado atualmente, acho que nem 100 metros, quanto mais 3 mil. E aí as causas de morte súbita no esporte. Né? Origem anômala de artérias coronárias, geralmente assintomática. Segunda maior causa de morte em jovens, né? Leva a uma displasia ritmogênica do ventrículo direito. Tá? Essa aqui, meu Deus. Esqueci isso aqui. Qual é essa? Deixa eu ver. Oi? Não, coloquei. É porque aquela maravilhosa. Deixa eu ver se eu lembro aqui o que é. Não, acho que não. Acho que não. Sabe, não são coisas que a gente lide no dia a dia, né? Vamos continuar, depois eu vou vendo isso aí. A síndrome de Marfan todo mundo conhece, né? O paciente é mente muito alto, muito magro, membros muito compridos, peito escavado, não, né? Comprometimento de aorta, né? E aí, exatamente, a envergadura maior que a altura, vários goleiros têm, sem ter síndrome de Marfan, né? E uma hiperelasticidade das articulações e a gente vai e pode pegar criança assim, adolescente assim.
Síndrome do QT longo, arritmia cardíaca grave, tempo prolongado de repolarização ventricular no eletrocardiograma, morte súbita em jovens. Wolff-Parkinson-White, né? É uma cardiopatia rara, 1% da população, caracterizada por uma via elétrica anômala no coração, muitas vezes precisa de fazer ablação, né, ela pode levar a fibrilação atrial, fibrilação ventricular, taquicardia paroxística supraventricular e, muito raramente, a morte súbita, mas pode. É mais comum, está errado aqui, é entre 10 e 20 anos. O sinal aqui está trocado, eu vou depois trocar. Né? E rara no primeiro ano de vida. Brugada, doença genética rara e potencialmente fatal, altera o ritmo cardíaco, arritmia ventricular, grave e morte súbita, principalmente em homens jovens com corações estruturalmente normais. Isso aí não é tão, para eu mostrar isso para vocês, porque não é uma coisa, estou até por isso mesmo procurando o que é aquela doença. Isso aí é para mostrar as doenças que mais afetam os atletas, elas são diagnosticadas todas pela eletro. Por isso que a gente faz eletro. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, foi feito um trabalho que mostrou que não há necessidade de você fazer eco. Embora alguns médicos do esporte façam de rotina eco, mas não é uma coisa necessária. O desfibrilador automático, que passou a ser usado nos campos, não só no futebol, nas competições esportivas, diminuiu ainda mais, né, a morte súbita. Né? E o desfibrilador externo automático é bom porque independe da habilidade de quem usa. Né? Se você não colocar no manual, ele se recusa a desfibrilar. Se você apertar, ele avisa não precisa. Né? Ele não deixa de desfibrilar. Oi? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? E aí depois eu vou corrigir isso aí. Aí eu mando para você. Bom, aí voltando para aquilo que eu falei, é verdade ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando é solicitado. Então, mas se não houver segurança, você encaminha para o especialista. Ninguém é obrigado a dar um atestado se não está seguro para dar. Né? Uma coisa é eu dizer, eu não dou atestado. Outra coisa é dizer, eu não me sinto seguro para dar esse tipo de atestado. Não tem problema nenhum. Encaminhando para quem pode dar. Né? Tem um parecer do CFM de 2013 que a validade do atestado médico, que faz parte inerente ao exercício profissional da medicina, emana da Lei 3268/57, que é a lei que cria os conselhos e a lei do CFM e dos CRMs, e é por isso que o Código de Ética Médica tem uma força de lei, uma lei bem inferior, mas de lei porque ela é decorrente da Lei 3268/57. É da competência do médico elaborar o atestado, no caso, em estabelecimento público para liberação de atividade física. No caso que eu estou falando, porque isso aí é um parecer, e parecer você faz quando alguém te provoca. Né? Então, foi a história, eu vou contar, porque eu lembro disso aí, foi quando eu estava saindo do conselho, era um grupo de médicos, cardiologistas, que não queria que ninguém que fosse cardiologista desse atestado. Não pode, né? Médico, quando você é médico, você pode dar, você responde por isso, mas você pode dar. Isso aí é só reserva de mercado. Então, importante observar que o médico dispõe na forma da lei o poder de fé pública em sua profissão. Do exposto, fica evidenciado que o médico pode testificar a condição de saúde, né, uma palavra meio, ou de doença, não existindo nenhum documento que sustente a hipótese levantada pelo médico clínico da instituição acerca da necessidade de avaliação cardiológica para todos os pacientes. Precisa avaliação cardiológica aqueles que você acha que tem um problema cardiológico, ou quando você não se sente capaz. Né? A gente tem que lembrar sempre que o limite da atuação do médico é a sua consciência. Né? Não importa o que você sabe ou não sabe da medicina, importa o que você não ultrapassa
do seu conhecimento. O perigo não é saber pouco, o perigo é não saber que sabe pouco. Ou mesmo que sabendo muito, se você também não sabe o que você não sabe, continua também o perigo. Atestado para a prática do esporte. Então vamos lá. Foi feito a anamnese, foi feito o exame físico, foi feito o eletro, não obrigatoriamente, mas normalmente, tudo normal. Pode liberar o atestado. Tá? Normalmente, eu botei aí, isso aí não é uma, como é que se diz isso? Uma obrigação, mas é como normalmente, é como eu dou os atestados. Ateste que examinei fulano de tal no dia de hoje e que o mesmo encontrava-se em boas condições de saúde no momento do exame, encontrando-se apto a desenvolver atividades físicas compatíveis com a sua idade por conta de ser criança e adolescente, né? E quando você vai dar para alguém de esporte de alto rendimento, é bom que você coloque. É capaz de apto a desenvolver atividades físicas de alto rendimento, e quando é uma coisa que você acha que pode fazer, mas não pode fazer alto rendimento, você pode botar exceto de alto rendimento. Mas cada um faz o atestado como quer, não existe uma fórmula para fazer isso. Agora, se tiver alteração, a gente caminha para o especialista. E tem que lembrar que a alteração nem sempre é para o cardiologista, é para o especialista. Se eu tenho uma criança com diabetes tipo 1 que quer praticar esporte, a gente tem que avaliar com o endocrinologista. Às vezes a gente tem uma criança com uma asma grave, não impede de jogar futebol, praticar esporte. Tem jogador profissional que tem asma grave e faz uso de medicação para jogar, avisa que não é doping, que inalou corticóide, inalou beta-2, né? Mas você encaminha para viver. Né? Uma criança, às vezes, te procura, tem anemia falciforme, vai liberar para esporte. Aí quem tem que vir avaliar isso, mesmo sendo leve, é o Paulo Ivo. Eu não vou fazer isso, vou mandar para o Paulo Ivo. Bom, agora, o que a gente tem que tomar cuidado a gente não pode expedir documento sem ter praticado ato profissional, né? Às vezes acontece isso. Faz atestado aqui para o meu amigo, faz atestado aqui para o meu sobrinho, ou até mesmo seu irmão chega, porra, cara, faz atestado aí para fulaninho que ele vai jogar bola. Hã? Isso é muito bom você falar para eles que estão começando. Oi? Isso é muito importante você falar para eles que estão começando. Faz aqui um atestado. Faz aqui o atestado. Cara, você tem que entender uma coisa. Só por você ter feito atestado, se alguém provar que você não examinou, já é complicado. Se provarem que você não examinou e o paciente morreu, é complicado. E tem mais, né? E aí, o que é? A gente pegou, quando eu estava no conselho, a gente pegou um caso do médico que, a pedido de um amigo, entre aspas, deu um atestado para um garoto que estava morto. Porque ele falou, não, dá para o meu sobrinho, não sei o que, o cara deu um atestado, o garoto estava morto já, quando chegou o atestado. Né? Então, foi muito complicado para ele. Né? E que também a gente não pode dizer tendencioso, né? Que eu vou dar um atestado para que a pessoa não precise fazer prova ou para que a pessoa possa disputar esporte. Isso também gera gravidade. E que não corresponde à verdade. Né? Não é verdade. Aí você fala assim, isso é atestado falso? Não, não é atestado falso. Se um médico assina e carimba com a sua assinatura e o seu carimbo, esquece, não é falso. É mentiroso, mas falso não é. Atestado falso é quando um não médico falsifica, ou o próprio paciente falsifica, né, troca, a pessoa bota 3 e não bota 0,3 e não bota 3 entre parênteses, bota 3 o cara aumenta para 8, né, ou bota 13, aí é um atestado falso. Ou também um atestado falso pode ser feito por médico na situação de que a gente também julgou um médico que era diretor técnico de uma clínica do Rio, que ele usava carimbo de médicos que trabalhavam ou tinham trabalhado lá e falsificava a assinatura. Aí é atestado falso, aí é crime. Né? Independente de o conselho julgar, mas é crime, aí é justiça comum.
Porque no momento que a gente faz esses atestados gratuitos, tendenciosos, você está fazendo com que? Trazendo descrédito para, né, para o atestado e para a profissão, né? Em tese, pela lei, se eu faltar ao trabalho, eu teria que, ou a não ser que a firma tenha um médico lá do trabalho, eu posso ir lá, ou não do trabalho, mas o médico lá, eu posso ir lá e pegar atestado, mas senão, por lei, eu tenho que ir se tiver hospital federal no médico federal, se não tiver federal estadual, se não tiver estadual municipal. Agora hoje é difícil, porque é todo mundo AS, CLT, né? É difícil saber o que é federal, estadual, municipal, né? A maioria dos médicos hoje que são concursados, que são federais, estaduais e municipais, estão no IBAMA, já estão protegidos na extinção, já estão morrendo mesmo. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes hoje, o que acontece? Você dá um atestado para alguém no consultório e o emprego, o patrão não aceita porque não acredita. Qualquer um consegue atestado, né? Isso é muito ruim, porque isso cria uma situação difícil. Então o atestado tem que ter responsabilidade.